Bem-vindos à apresentação de resultados da Ânima Educação do terceiro trimestre. Eu sou Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente. Estou aqui acompanhado do André Tavares, nosso vice-presidente financeiro. Olá, é um prazer estar aqui acompanhando o Marcelo na nossa apresentação de resultados. Divulgamos esta manhã os resultados da Ânima do terceiro trimestre de 2018, que mostram importantes realizações que trazem perspectivas positivas de melhora de nossos resultados e evidenciam nosso comprometimento em realizar movimentos consistentes de recuperação de nossas margens em todos os níveis. Como pontos de destaque, mencionamos em primeiro lugar mais um bem-sucedido processo de captação, o quarto ciclo consecutivo de crescimento, tanto nos campi maduros quanto em todas as 14 novas unidades. Importante ressaltar que esse crescimento foi impulsionado quase que exclusivamente por alunos não financiados, mesmo ainda diante de um cenário macroeconômico desafiador. É fato que a competição está cada vez mais acirrada. Isso tem pressionado o nosso ticket médio, especialmente dos calouros. Estamos trabalhando no desenvolvimento e já iniciamos um piloto de utilização de um novo modelo de propensão de consumo, que deve agregar ainda mais inteligência ao nosso processo de captação e precificação. Em segundo lugar, gostaria de destacar que, conforme anunciado no segundo TRI, cumprimos nosso compromisso e realizamos um forte plano de redução de despesas gerais e administrativas, que trará uma economia anualizada de 35 milhões. Essa medida já interferiu na reversão da tendência de crescimento das nossas despesas corporativas, tornando nossa estrutura organizacional mais leve, ágil e simplificada. Continuamos firme no esforço de ganhar eficiência, reduzindo a representatividade das despesas corporativas em relação à receita líquida. Outro ponto importante a ser destacado é o reconhecimento, mais uma vez, da qualidade de nosso modelo acadêmico, com a publicação agora em outubro dos indicadores referentes ao ENADE e ao IDD. Os indicadores confirmaram nosso resultado acadêmico superiores às demais instituições públicas e privadas e evidenciam o maior valor agregado das nossas práticas acadêmicas na formação de nossos alunos. Com relação à governança corporativa, seguimos um movimento de evolução, deixando a companhia mais preparada para competir em um ambiente complexo e incerto. Nesse sentido, anunciamos no mês de outubro a eleição de 2 novos conselheiros independentes, com perfis voltados para os temas de evolução da governança e tecnologia da informação digital, que consideramos assuntos vitais para a construção do futuro da Ânima. Nesse mesmo contexto, eliminamos a duplicidade de papéis, de forma que ninguém mais ocupe simultaneamente cargos de diretoria e de conselho de administração. Com essas realizações principais, uma observação atenta para a evolução de nossas operações mostra que a tendência de crescimento volta a ser uma realidade. De fato, nesse terceiro TRI atingimos um EBITDA ajustado de 40,5 milhões, estável em comparação ao mesmo período do ano anterior. Considerando o recuo apresentado no primeiro semestre, já vemos esse início de segundo semestre como uma nova tendência de recuperação de margem. Agora gostaria de passar a palavra ao André, que apresentará os resultados financeiros. André, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou conduzir agora a apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Apresentação essa que nós já disponibilizamos no nosso site de RI. Como o Marcelo adiantou, o nosso EBITDA ajustado atingiu 40,5 milhões nesse terceiro TRI, o que representa um aumento de 0,2% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado e representando uma margem de 15,8%, um pouco inferior a esse período anterior em 0,2 pontos percentuais. Vale destacar que, comparado com o desempenho dos trimestres anteriores, notamos uma reversão da tendência de pressão operacional para um movimento de recuperação de margem. Com relação à receita líquida consolidada, nós apresentamos um crescimento de 1,7% versus o mesmo período do ano passado, totalizando 256,2 milhões, explicado principalmente pelo crescimento de 3% no segmento do ensino. No acumulado do ano, a receita líquida atingiu 798,3 milhões, ou 4,1% superior ao mesmo período em 2017. Abrindo os resultados pelo ensino e passando rapidamente pela evolução da base de alunos, nós apresentamos um crescimento de 7,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, ou 4,3% e excluindo
as aquisições realizadas em junho de 2018, que por sua vez contribuíram com 3.000 alunos de acréscimo. Dessa forma, nós encerramos o período com 102,3 mil alunos matriculados. Esse crescimento se deu principalmente por um aumento de 9,5% na base de alunos da graduação, onde chegamos a 95 mil alunos. Nossa evasão no período ficou em 8,9%, influenciada pela maior representatividade de calouros na base de alunos, o que é uma consequência direta do crescimento dos últimos ciclos de captação. Não só esse crescimento foi importante, como veio com bastante qualidade. Nós destacamos que o crescimento da nossa captação tem sido, inclusive, majoritariamente impulsionado por alunos não financiados, com 81,4% dos alunos captados no primeiro semestre e 73,1% dos alunos captados no segundo semestre, respectivamente, sem nenhum tipo de financiamento ou programa de incentivo governamental. Olhando especificamente para nosso ticket líquido, encerramos o terceiro trimestre com uma média de R$ 819 por mês, uma queda de 2,6% versus o mesmo período do ano anterior. Observamos uma pressão no ticket líquido, ocasionada por um aumento de descontos de 8,8%, que estão concentrados nas primeiras mensalidades do curso. Dada a dinâmica competitiva atual, entendemos que a leve redução observada no ticket médio, combinada ao crescimento da nossa base de alunos, nos mantém numa tendência saudável de crescimento da receita líquida. Consolidando os resultados financeiros do ensino, vemos um crescimento de 3% na receita líquida do trimestre, chegando a 247,4 milhões. Reportamos uma pequena contração no resultado operacional do ensino, de 1,4 ponto percentual no trimestre, impactado principalmente por uma contração de 2,4 pontos percentuais na margem bruta, influenciada, por sua vez, por aluguéis e serviços de terceiros. Como já havíamos destacado no final do ano passado, estamos acompanhando a evolução das margens operacionais do ensino, segmentando-o em 3 grandes blocos: base, aquisições e expansão orgânica, uma vez que cada um desses blocos está em um estágio diferente de maturação. Vale ressaltar que a partir deste trimestre, incluímos os resultados das aquisições realizadas em julho deste ano, SESUC e Faculdade Jangada, no bloco das aquisições. Nossa operação base, que inclui nossas unidades maduras das marcas UNA, UniBH e São Judas, incluindo o campus Unimonte, apresentou um crescimento de resultado operacional de 0,1 ponto percentual versus o terceiro trimestre de 2017. E ainda temos um desafio de retomar o crescimento da receita líquida neste bloco. Este desafio está mais presente na região metropolitana de Belo Horizonte, com a concorrência mais acirrada, se refletindo tanto na base de alunos quanto em descontos. Importante lembrar que os principais ganhos de eficiência em nossos campi maduros virão ao longo dos próximos anos, com o amadurecimento do nosso modelo acadêmico, E2A, implementado a partir deste ano de 2018 para todas as turmas de alunos ingressantes. Já no bloco expansão orgânica, que inclui tanto as 7 unidades abertas entre julho de 2016 e julho de 2017, quanto as 7 novas unidades inauguradas no início deste ano, apresentamos um resultado operacional positivo de 1,6 milhão, ou uma margem de 9,7%, o que representa um crescimento de 21,5 pontos percentuais se comparado ao terceiro trimestre de 2017. Temos perspectivas muito positivas para esse bloco, visto que essas unidades estão performando acima do plano de negócios original e, em conjunto, já iniciaram o processo de construção de margem operacional, inclusive superando o seu próprio break-even. Importante destacar que o tempo de amadurecimento de uma unidade acadêmica é de aproximadamente 5 anos. Com relação às aquisições realizadas em 2016 e em julho deste ano, continuamos com o desafio de aproximar as margens dessas unidades
às observadas na operação base. Se isolarmos o impacto da decisão de encerrar a captação do EAD, a contração observada na margem bruta deste bloco no terceiro trimestre, de menos 1,7 ponto percentual, versus o terceiro trimestre de 17, se reverteria em um aumento de 0,6 ponto percentual, o que indica a retomada das margens anteriores, especialmente em função das medidas implementadas pela melhora do ensalamento na Unisociesc, as quais, por se tratarem de ações que impactam a folha docente deste segundo semestre, não tiveram ainda efeito em julho, mas já produzem resultado a partir de agosto deste semestre letivo. No segmento de outros negócios, reportamos no acumulado do ano um crescimento de receita líquida de 19,3% versus os 9 primeiros meses de 2017. Esse crescimento é verificado tanto na HSM quanto na EBRAD. Vale destacar que a área de outros negócios, em especial a HSM, continua com uma grande sazonalidade, sendo o quarto trimestre o de maior representatividade devido à realização da HSM Expo. As despesas corporativas totalizaram 22,7 milhões no terceiro trimestre de 2018 e representaram 8,9% da receita líquida, uma melhora de 0,2 ponto percentual em comparação ao terceiro trimestre de 2017. Como havíamos antecipado, vimos ao longo do ano passado um crescimento gradual de nossas despesas corporativas, principalmente pelos movimentos de centralização que foram executados. Contudo, eliminamos ao longo do terceiro trimestre deste ano as redundâncias existentes entre as estruturas corporativas e as unidades. O efeito do plano de redução de despesas já se fez sentir na reversão da tendência de crescimento das nossas despesas corporativas, com economia de 3,9 milhões ou mais 0,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre deste ano. Continuaremos o esforço de ganhar eficiência, reduzindo a representatividade dessas despesas em relação à receita líquida nos níveis das marcas e corporativo, como foi destacado pelo Marcelo. Com relação ao plano de redução de D&A anunciado no segundo trimestre de 2018, se retirarmos os custos rescisórios e de desligamento de natureza não recorrentes e compararmos os dados de despesas com pessoal administrativo, tanto nas marcas como no corporativo, de junho de 2018, quando iniciamos o projeto Censo, versus outubro de 2018, a folha de pagamento executada nos últimos dias, observamos uma economia anualizada de 33 milhões de reais, que representa 95% de todo o plano de redução de D&A, que será executado integralmente até o fim do quarto trimestre deste ano. Os itens não recorrentes totalizaram 31,6 milhões neste trimestre e 43 milhões no acumulado do ano, concentrados em despesas de reestruturação. Enquanto no primeiro semestre os gastos de rescisão de pessoal estavam relacionados à decisão de terceirizar as atividades de limpeza em nossos campi e à reorganização de posições gerenciais e de diretoria, neste trimestre especificamente, os gastos de rescisão estão relacionados ao projeto Censo. Com relação à geração de caixa, encerramos o terceiro trimestre com a geração de caixa operacional antes de capital de giro e CAPEX de 14 milhões de reais. Vimos também um ganho de capital de giro de 22,6 milhões. Após nossos investimentos de capital, incluindo as aquisições, apresentamos uma geração de caixa livre no período de 10 milhões e meio. Além disso, executamos no trimestre a recompra de ações, conforme planos aprovados em maio e em setembro de 2018, no valor de 20,1 milhões. Dessa forma, encerramos o terceiro trimestre com um saldo em caixa e aplicações financeiras no valor de 246,2 milhões. Com relação ao CAPEX,
nossos investimentos totalizaram 75,4 milhões no acumulado do ano, ou 9,4% da receita líquida. Conforme antecipado, o incremento de CAPEX ocorreu principalmente pelo processo de expansão orgânica, que chamamos internamente de Q2A, através da abertura e expansão de novas unidades acadêmicas. Com relação ao caixa e o endividamento líquido, encerramos o terceiro trimestre com um total de disponibilidades de caixa e aplicação financeira, como já dito, de 246,2 milhões. Vale destacar que o perfil de vencimento das dívidas está diluído ao longo dos próximos 5 anos, não apresentando nenhuma concentração significativa. No acumulado do ano, executamos integralmente o plano de recompra de ações aprovado em maio de 2018, além de iniciarmos o segundo plano aprovado em setembro de 2018, totalizando um desembolso de 32,3 milhões. Com isso, encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 257,1 milhões, o que representa uma alavancagem de 1,6 vezes, considerando o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Não podemos deixar de mencionar os mais recentes indicadores acadêmicos publicados pelo INEP-MEC em outubro, relacionados ao ENADE e ao IDD. Como o Marcelo destacou, os resultados confirmam mais uma vez nosso desempenho acadêmico superior e explicitam o maior valor agregado das nossas práticas acadêmicas na formação de nossos alunos. Olhando especificamente para o IDD, os indicadores mostram que estamos melhores que todas as demais instituições privadas, listadas e não listadas, e inclusive melhores do que as instituições públicas, uma vez que o percentual de alunos das nossas marcas com IDD 4 e 5 são significativamente superiores a esses referidos grupos. Aqui, eu agradeço a todos vocês a oportunidade de terem acompanhado nossa divulgação de resultados e encerro minha apresentação passando a palavra de volta ao Marcelo, que vai fazer as considerações finais. Marcelo, por favor. Obrigado, André. Reiterando o que eu já disse no início e que o André pôde apresentar, esse trimestre mostrou que já há uma evolução nos resultados de nossas operações, em um movimento de tendência de crescimento. Ainda estamos insatisfeitos e, com isso, muito motivados a nos desafiar constantemente, seguindo confiantes de que as estratégias definidas e os trilhos traçados têm a consistência e a solidez de que precisamos para prosseguir nesse caminho de retorno às margens em patamares já alcançados. Com propósito, dedicação, disciplina e gestão simplificada, avançamos seguros no cumprimento de nossa missão de transformar o país pela educação. Muito obrigado.